do país tem a ver com esta péssima gestão que tem sido feita sempre à custa disto. E a solução está naquela senhora. E naquela senhora. Na realidade. É preciso parar, como fez em Montemor, parou na sua introspeção, participou quando tinha a participar e mantém a sua ligação. E a educação, mais do que a escola em si, é fundamental nesta matéria. A escola hoje em dia é o principal obstáculo à criatividade e ao pensamento, do ponto de vista da intervenção da cidadania. Os nossos jovens têm um problema grave porque não sabem como é que podem intervir, porque a escola absorve-os de tal forma, é tão obstaculizante do ponto de vista do seu próprio espaço, e isto não é despropositado, é mesmo assim. Quanto mais estupidificarmos os povos, mais fácil nós podemos ter pessoas a dizer ele rouba, mas até faz umas coisinhas e tal. Coitadinho, foi para a prisão, mas rouba uns quantos milhões, mas até fez umas coisas. Oeiras é o típico disso. Temos muito dessa gente assim, e as pessoas acreditam que a corrupção é a forma que nós vivemos no nosso país, e é uma coisa normal, acontece, não há que ter dúvida sobre isso, e é generalizado desta forma, e aceita-se que assim seja. E esta aceitação tem a ver com a estupidificação que as pessoas têm vivido ao longo do tempo e a forma como se formaram para a cidadania. Aceitar a corrupção como se fosse uma coisa normal é algo que a mim não me faz lógica nenhuma, e estranho como é que nós temos um povo que aceita isso como sendo uma coisa normal. Tem a ver com a formação, tem a ver com a cultura. E tem a ver com a capacidade de nós, enquanto indivíduos, nos formarmos, não para sermos bons a executar qualquer tarefa de uma forma muito precisa, sem dúvida alguma, bons técnicos, mas nos formarmos enquanto cidadãos para termos capacidade de praticarmos, mas ter consciência daquilo que nos rodeia e da forma como nós podemos intervencionar o mundo que nos rodeia de uma forma ativa, e que o local tem influência sobre nós, na relação com os outros e na relação com o meio. E aí, peço desculpa, nestas alturas, quando eu falo, toca-me sempre o telemóvel. O trabalho que vocês fazem na Gulbenkian tem esse papel, que é estimular a criatividade como um meio para a inteligência. Eu acho que a solução está aí. Nós temos que apostar cada vez mais, parando um pouco, mas na formação cultural, e dar espaço à criatividade. Porque é através da criatividade que nós vamos ter capacidade de intervir de uma forma diferente. Depois, os mecanismos legais, a forma como construímos, se não tivermos um povo consciente desta forma de fazer e de estar, não é possível mudar. Temos a história ao longo de centenas de anos. Sempre manipulamos os povos na lógica do medo. E o medo resulta não só da corrupção, mas também resulta da nossa incapacidade de vivermos melhor. A diferença, por exemplo, Portugal tem um índice de disparidade entre os mais ricos e os mais pobres que é brutal para uma Europa que nós vivemos. Significa que o rendimento está mal distribuído. E se o rendimento é mal distribuído, se a relação laboral é mal feita, eu tenho sempre medo de ser despedido no final do mês e continuo a receber menos e somos maltratados enquanto pessoas por aí fora. Portanto, esse medo é incutido, de facto, por quem está a agir o país. Porque é importante que esse medo exista para conseguirem manter o Estado atual. Eu acho que nós temos que ver esta situação como um processo, como aliás falava a Alexandra logo no início, não é? É um processo dinâmico. E nós tivemos um projeto que foi realizado em escolas, 4 escolas espalhadas pelo país. O grande objetivo do projeto era trabalhar a literacia visual, porque não é muito trabalhada na escola e é algo que hoje está presente na maior parte da informação com a qual contactamos, e é preciso ser-se crítico com isso, e para ser-se crítico com isso temos que dominar os bastidores. Então propusemos que uma coisa muito simples, uma oficina de cinema na escola, com um grupo de miúdos que se dividia em 2. Um tinha que ir construir o argumentário de que a minha escola é uma escola voltada para o futuro, é uma escola fantástica, e, portanto, identificar o que é que na escola era bom e entrevistar as pessoas que fizessem sentido para o discurso do espírito positivo em relação à escola. E o outro grupo foi ao contrário, foi ver e identificar os aspectos que a escola tinha mais negativos e voltados para o passado e de proibições. Foi muito engraçado verificar que em 4 locais do norte ao sul muito distintos, foram buscar como problemas da escola
uma série de situações muito semelhantes. Muitas delas tendo a ver com a apropriação do espaço da escola pelos próprios jovens, a sua capacidade de poderem ter acesso à internet, por exemplo, a possibilidade de terem o rádio da escola, o jornal da escola, coisas deste género. E depois foi-lhes perguntado o que é que eles tinham feito por isso. Se queriam fazer isso, se já tinham ido falar com a direção da escola sobre isso. E eles ficaram a pensar e não tinham ido falar. E depois perguntarmos, então, e a Associação de Estudantes? E depois, não há Associação de Estudantes. E porquê é que não há Associação de Estudantes? Porque as pessoas dizem que nós perdemos muito tempo numa Associação de Estudantes e, portanto, bom... Só para terem uma noção, com este projeto, que foi um projeto de uma semana na escola, nas várias escolas realizaram-se eleições, formaram-se associações de estudantes, houve diálogos com a variação da Câmara e com os diretores dos agrupamentos, no sentido de conseguirem ter acesso à internet. Houve alunos que não tinham, que passaram a ter acesso à internet por causa disso. Houve aceleração de determinado tipo de processos, não havia água quente nos balneários, coisas do género, que foram também acelerados por causa disto. Ou seja, tudo começou porque eles ganharam consciência que precisam de verbalizar aquilo que lhes faz falta. Porque eles não estavam a verbalizar. Ninguém os tinha impedido de verbalizar. Mas também não tinham favorecido nem estimulado, não é? E por isso é que eu falava muito na questão da consciência, do autoconhecimento e da responsabilidade e do diálogo com os outros, porque é neste processo que vamos depois cumprindo alguns passos. Eu, ouvindo há bocadinho o Paulo com os seus exemplos, quase que fiquei a pensar que ele nos estava a instigar um bocadinho que nós devíamos começar a matar uma série de pessoas para resolvermos o problema da corrupção. E fiquei um bocadinho preocupada, porque a questão, efetivamente, não é nada fácil. E eu também tive uma pequena aventura na política. Eu, que sempre fui completamente contra qualquer tipo de envolvimento político, houve uma altura que um amigo meu, por quem eu tenho muito respeito, veio dizer, mas lá está a tal coisa, se as boas pessoas ficam sem fazer nada, não podem também estar a criticar e deixar a banda passar de braços cruzados. E então eu fui sócia fundadora de um movimento que se chamou Movimento Esperança Portugal, que depois decidiu que para poder fazer alguma coisa precisava de se instituir como partido e entrar dentro das regras do jogo, digamos assim, para poder transformar por dentro, através do exemplo, através do acesso, pelo menos ao Parlamento. Constituímos como partido. A única característica que o partido tinha era que todas as pessoas que o constituíam, ninguém tinha experiência política anterior, ninguém tinha filiação em qualquer tipo de partido, eram tudo profissionais técnicos das diferentes áreas. Fizemos um programa, trabalhámos de uma maneira bastante profissional. Tivemos um problema grave, que foi, quando chegou a altura de falarmos com os eleitores, explicar que existíamos e que éramos uma alternativa, talvez, não tivemos acesso aos eleitores. Ou seja, a comunicação social, por simplesmente, tem algo de completamente instituído, que é, tem voz, tem protagonismo, vale a pena fazer cobertura de campanha, vale a pena ter acesso aos debates políticos de preparação, aqueles políticos que têm assento no Parlamento. Quem não tem assento no Parlamento são aquelas coisinhas, uns independentes, utópicos e românticos que querem intervir e que, vamos lá ver, se eles lá chegarem, nós dar-lhe-íamos atenção. Sem sequer pensar que para lá chegarem precisam de ter voz, não é? Mesmo assim, por acaso, para as eleições europeias, o partido, na primeira eleição a concorreu, teve mais de 50 mil votos. Deu-nos uma esperança muito grande. E para logo ver que a seguir, quando conta, quando o voto é aquele chamado voto útil, quando o voto não é o do desejo, é o voto do pragmatismo, de repente nós descemos para
não sei se chegámos aos 20 mil, uma coisa assim. E, portanto, tudo aquilo que tínhamos investido, aliás, nós tivemos mais de um ano a pagar cada um de nós as despesas contraídas, porque decidimos investir a sério, porque valia a pena, era uma experiência, e aprendi muito com essa experiência, na esperança de poder ter acesso ao pequeno subsídio que dão se o grupo atingir os tais 50 mil eleitores. E o que me fez também conhecer coisas que eu, enquanto cidadã, não conhecia. Quer dizer, eu não sabia que os partidos políticos são subsidiados altamente para existirem. Não sabia. Não sabia que as campanhas, por exemplo, em relação que se paga para poder ter campanhas de comunicação com a projeção e que esse dinheiro vem do erário público, não é gerado pelos partidos. Inclusivamente, nós fomos protagonistas de uma petição que andou a circular e que teve votos e que teve influência legislativa, que foi baixar no ano de crise aquilo que era o contributo do Estado para as campanhas, para as eleições naquele período. Chegámos à conclusão também de outra coisa, que foi o nosso programa, o nosso manifesto, lendo bem e tendo sido feito, até por acaso, antes dos outros terem sido publicados, nós depois fomos a ver na prática, era muito parecido. Ou seja, essas pessoas não eram pessoas radicais, não eram pessoas que vinham com a bandeira da revolução ou de qualquer outra coisa efetivamente muito radical. Tinha a ver com vamos desprofissionalizar a política, porque as pessoas que não estão dentro destas teias de corrupção, se calhar conseguem, sim, efetivamente, desviar-se delas. Até podem não conseguir, mas pelo menos assumir essa postura. E chegámos à conclusão daquilo que chegámos à conclusão nas escolas também, que é o eleitorado é altamente conservador. Os alunos são altamente conservadores. Nestes projetos que estamos a fazer com eles, eles depois falaram assim no fim, na avaliação final do projeto. No início perguntávamos então a matéria, mas o que é isto? O que é que nós estamos a fazer? E muito preocupados com aquilo que é o que normalmente lhes exigem fazer. E o nosso eleitorado também. O nosso eleitorado, quando chega à altura de arriscar, não, quer dizer, já sabemos, é sempre ou uma coligação de direita ao PSD ou ao PS e há uma alternância e acabou e os outros são flores nesse espaço. Portanto, tendo feito esse movimento até uma determinada fase e não tendo conseguido entrar no sistema, eu, pelo menos, percebi que há determinado tipo de causas, determinado tipo, que se forem bem argumentadas, e se entrarem em petição pública, chegam a algum lugar. É preciso escolher a causa certa, o momento certo e a pessoa certa para a escrever. Porque também entram muitas petições que é do aglomerado genérico da discordância, do descrédito, da crítica, não é? E que deu a grande manifestação silenciosa, absolutamente brutal, porque nós no descontentamento estamos todos juntos. Naquilo que nós vamos fazer para ultrapassar a situação é que nós começamos a não estar de acordo, não é? Pronto, e portanto, se nós queremos construir e, por exemplo, ter impacto em mudança legislativa, temos que, em torno de determinadas causas, ter um discurso que é coerente, que é pragmático, que é informado e que propõe algo que um eleitor que não esteja completamente por dentro do assunto se consegue compreender e tomar posição e assinar. E, portanto, a desprofissionalização, quer dizer, se houvesse alguma possibilidade de assinar uma petição que diria não há mais no Parlamento qualquer tipo de cidadão que não tenha uma atividade profissional que não tenha a ver com a política. Isso é obrigatório. Quer dizer, as pessoas estão na política porque o seu papel na sociedade e aquilo que fazem e a experiência que trazem é importante para discutir as coisas da política e não são os profissionais da política que sabem mais. Porque isso é o grande problema, que inclusivamente faz com que novos partidos que não têm experiência política, é sempre a questão, não têm experiência política, mas se a experiência política que existe é a de corrupção e é de não conseguir resolver os problemas, então se calhar de facto o melhor não é ter experiência política, é ter experiência no terreno.
É conhecer a realidade e os problemas. E não ser permeável à questão da corrupção. Claro que há sempre quem seja, mas voltando à escala e àquilo que é o território onde... Estas experiências são experiências que são caras e atingem pouca gente. E nós estamos a falar de problemas de escala. Portanto, o grande desafio é como criar escala neste tipo de projetos que vão criar rotinas e práticas diferentes, que vão obrigar o professor a ser diferente, que vão obrigar o aluno a ser diferente. E a relação entre eles e a relação com o papel dos pais dentro da escola. E a própria relação da escola com a comunidade. Porque não se aprende só dentro da escola, é preciso sair da escola também e é preciso trazer o mundo para dentro da escola também. O que é que se faz? Faz-se, penso eu, sobretudo para além de experiências de ações de formação aos professores em exercício, mas faz-se muito investindo na nova leva de professores. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é investir neste projeto para, a partir das suas principais conclusões, conseguir trabalhar com universidades que fazem a formação da nova geração de docentes, para que eles incorporem um seminário prático baseado nestas estratégias que temos estado a desenvolver, dotando os novos professores dessa posição mais apaixonada, porque é completamente diferente de trabalhar por profissão ou trabalhar por uma causa, não é? Sim, muito rapidamente. Eu nunca tive nenhuma aventura partidária, não me imagino ter, e isto não é nenhum menosprezo de quem a tem, pelo contrário, eu acredito na democracia representativa e fico contente por tenho alguns amigos em quem confio e que fazem política de uma forma mais ativa. Portanto, isto não passa por nenhum tipo de desconfiança à partida das possibilidades, pelo contrário. Mas não é o meu feitio, não é a minha natureza, sempre senti que o meu trabalho era escrever e que a forma que eu tinha de fazer política, de estar presente, digamos, política de uma forma ampla, passava por aí. O jornalismo por um lado e a arte ou a criação por outro, e aqui joga com o tema também que nos traz aqui hoje. Eu acreditei e acredito no jornalismo, como acredito na arte, como contributos vitais para a qualidade, justamente para a qualidade da vida política que nós temos de uma forma ampla. Como repórter, o que eu via no jornalismo era a possibilidade de um corpo que traz o mundo, não é? Ou seja, é assim que eu vejo o repórter. É um corpo que se deixa atravessar tanto pelo lugar onde está, pelo que ouve, pelo que sente, pelo que come, pelo que bebe. Ou seja, é um corpo físico que transporta em si um mundo, e um mundo sensorial e físico o mais completo possível. Idealmente um repórter será isto, não é? E isto é uma forma de aproximar, é uma forma de sabermos que o outro não é o outro somos nós, não é? Ou seja, não há outro, todos somos outros e só há nós, na verdade. E isto eu acho que é idealmente é aquilo que o jornalismo no seu melhor, não é? Aquele jornalismo em que eu acredito ainda e que hoje é cada vez mais impossível, mais difícil por muitas razões, não é? Mas esse empobrecimento do jornalismo e da impossibilidade de fazer jornalismo hoje é também um empobrecimento da democracia, e isso significa que nós estamos cada vez mais longe uns dos outros e que a ficção é o que se instaura em relação ao que está longe, não é? A ficção é o longe, a realidade é o perto. E o jornalismo para mim sempre foi essa possibilidade de tornar a realidade real, ou seja, de a tornar próxima. E se ela é próxima, ela é nossa, não é? É uma forma de nós percebermos que todos estamos implicados com todos, não é? Hoje há grandes áreas do mundo sobre as quais nós não sabemos nada. Estão a morrer milhões de pessoas e nós não sabemos nada do que realmente se passa ali, não é? Não sabemos distinguir realmente o que é que está a acontecer ali, porque não há ninguém que nos esteja a contar aquela história. E, entretanto, o que vai acontecendo no telejornal é uma ficção.
ok? Eu sempre senti que a diferença, a Ana sabe que eu já repeti isto várias vezes, que a diferença para mim que existe entre o jornalismo e a literatura, no meu caso, é uma diferença de liberdade, justamente porque o jornalismo obedece a um conjunto de regras, obedece a um canon, não é? Há um canon a que nós nos comprometemos, não é? E a literatura depois é o território livre. Não é que ela seja ficção, eu não gosto dessa palavra, é simplesmente um território de liberdade absoluta, e é isso que distingue uma coisa da outra. E sendo um território de liberdade absoluta, então ela é também um reduto. E há aqui essa dificuldade que eu falava, que eu sinto muito porque o meu impulso é um impulso muito do imediato e de sair porta fora em vez de me fechar, não é? Em vez de parar. Como disse há pouco, eu agradeço-lhe a palavra porque acho que foi isso que eu tentei fazer para ver o que é que acontecia. Mas é difícil nós pararmos, é difícil, sobretudo quando nós estamos habituados a andar de um lado para o outro, quando nós estamos habituados a estar em movimento e a achar que é do movimento que virá alguma coisa que nós conseguimos perceber o que é que se está a passar. E às vezes é quando, ao fim de andarmos de um lado para o outro, conseguimos parar, que nós, ao fim de algum tempo, percebemos realmente o que é que está a acontecer. Então, são tempos diferentes, são experiências diferentes, mas cada vez mais é difícil, hoje creio, na criação, no caso específico da literatura, haver esse espaço de liberdade, porque nós temos todos que pagar as contas, porque é muito difícil viver, todos nós sabemos, todos os que aqui estão sabem como é isso, como é difícil o dia a dia, não é? E justamente se a criação é essa tentativa de descoincidir, ela não pode ser a coincidência com o que está a acontecer. Ela tem que ser uma descoincidência. Ela tem que ser esse lugar solitário que não é em lado nenhum ainda. E nesse lugar que não é em lado nenhum ainda é que alguma coisa se passará no desconhecido que poderá trazer alguma coisa, que nos poderá trazer alguma coisa. Eu não acredito que valha a pena criar noutro lugar, porque então estamos a repetir-nos, não é? Não acredito que valha a pena repetir canon nenhum, porque então será só a repetição, o eco, não é? Portanto, se quem cria não puder estar num lugar fora dos partidos, fora da militância, fora do consenso, necessariamente fora do consenso, antes ou depois, ou ao lado, ou o que seja, mas esse reduto, eu creio fará parte da qualidade da nossa própria liberdade, ou seja, não há... eu tenho muitas dúvidas que um país desenvolvido não seja um país corrupto e um país corrupto não seja um país desenvolvido. Eu acho que as duas coisas coexistem em todo o lado. Mas certamente não teremos uma qualidade ética, ou seja, uma ética que nos junte todos, sem essa possibilidade de liberdade total. Nós estamos já na hora de terminar a nossa conversa. Presumo que vamos poder conversar ainda aí nos corredores e olhar esta vista excepcional. Eu queria só mostrar a minha tristeza por ele não ter apontado para mim também. Ele disse, ela era uma solução porque parou para pensar, ela porque está a investir nas crianças e nos professores, e eu porque o meu papel é informar. Eu acho que a informação, que foi um pouco falada aqui, é uma grande culpada e uma grande consequência também do que está a passar. Mas não é uma coisa pessoal, não era por mim, era mesmo porque a informação é essencial em todas estas matérias. É uma forma tão distorcida daquilo que de facto é o papel da comunicação social. Exato, mas pronto, não, era só uma brincadeira, estava a meter-me consigo. Mas antes de terminar e antes de chamar a atenção para que vamos terminar aqui a conversa, mas daqui a um mês, exatamente, a 28 de março, vão estar aqui o Joaquim Azevedo, que é um grande especialista em educação, o António Mega Ferreira, que também todos conhecem, e a cientista Maria Manuel Mota, para falar sobre ciência, cultura e educação. O balanço desta nossa jornada, ou desta nossa manhã de conversa, eu vou pedir ao Rui que faça, que está ali caladinho no meio da sala, mas que vai fechar esta conversa. Bom, eu não sei se serei a melhor pessoa para fechar ou para fazer sobretudo não para fazer um balanço, mas eu
eu quero acreditar que foram ditas coisas mesmo importantes aqui hoje. E esta iniciativa é nossa, portanto, isto é uma iniciativa da sociedade civil, é um direito que nos assiste refletir e termos esta liberdade, que é algo que não tínhamos há décadas atrás. E isto tem que ser celebrado também, é parte daquilo que tem que ser um hábito na nossa vida. É evidente que quando eu vejo o Paulo e a coragem com que ele fala das coisas, com números, como factos, e fala da brecha da muralha, eu acho notável, mas acho que também a questão estruturante de como é que se chega a fazer a brecha na muralha é, obviamente, o discurso da Maria e mais uma vez, o discurso reflexivo também da Alexandra. Quer dizer, no fundo, aquilo que eu sinto é que quero acreditar que se a base da pirâmide for mais larga, haverá um bom batalhão a entrar na brecha da muralha mais tarde ou mais cedo. Portanto, haverá uma boa equipa de comandos. E, portanto, o que nós estamos a fazer é tentarmos pensar que as duas coisas são importantes, mas que estas coisas são de facto geracionais. E que, por exemplo, o facto de nós termos um pensamento ativo, uma sociedade com um pensamento crítico, jovens com os olhos a brilhar no fim das sessões, é muito importante. E na realidade, há uma coisa que é incrível, nós sempre confiamos os nossos filhos, por exemplo, às instituições, que apesar de sermos pais, somos pais, mas depois entregamos os nossos filhos. Então, isso tem que ter uma palavra nossa muito forte, portanto, como cidadãos, porque eles estão fundamentalmente no binómio, é escola, não é? Escola-família, é o grande binómio, não é? E, de facto, o que acontece é que eles passam o dia na escola, portanto, a escola, por exemplo, é um sistema que eu questiono muito, é um sistema de controle e depois de ocupação dos tempos livres. Não é um sistema nem de curiosidade, nem de team building, nem de confiança, de confiabilidade, não é um sistema de aventura, não é um sistema de curiosidade, é uma chatice. É uma chatice. Portanto, isto não pode ser. Portanto, a escola mata esta capacidade de pensamento crítico e de agilidade mental, que é fundamental para depois termos um batalhão que tome de assalto o poder, que mude leis, que se candidate, não tenha medo, etc. Portanto, e, de facto, havia outra instituição a quem nós entregávamos os nossos filhos, que era a Igreja. Isso já não acontece tanto, mas atenção, o que substitui a Igreja, porque os pais estão ocupados, às vezes têm 2 empregos, etc., é uma ascensão dos mídias de uma forma avassaladora e o lixo televisivo tomou conta das famílias. Portanto, à falência da escola, soma-se a falência das famílias. Está a haver, eles é futebol de manhã, pela noite fora, no dia seguinte é a bola, as mulheres talvez mais, as novelas e tal, por ali fora, a família toda aos concursos, o lixo televisivo, a hora de jantar, quer dizer, depois os miúdos fecham-se no quarto de computador, depois ao fim de semana é a grande apoteose que é o shopping. Isto é assim. Portanto, isto tem que dar mau resultado. Isto não vai funcionar para formar um batalhão que vai tomar conta do poder. Vai continuar a haver corrupção, porque isto é um mainstream. Vamos todos em suicídio como aos lemmings nas falésias da Escandinávia. Ciclicamente vamos matar-nos todos. Portanto, eu sinto é que este pensamento crítico, esta agilidade mental, este horizonte, só é uma coisa geracional. E, de facto, é verdade, Maria. Gostei muito de ouvir dizer disto, porque quando se fala no ensino, não é falar no básico 1, 2, 3 e no secundário e na universidade, é falar na formação dos formadores, na escola. É na escola, na formação pedagógica. É formar uma geração de professores que, diferente da última, que foi para o ensino, que não havia mais emprego para ir, esta seja altamente especializada e perceber que ir para o ensino é uma aventura, é talvez a profissão mais dura, apanhar com uma turma com as hormonas aos saltos, eles ali nos 14 anos, elas, se quiser, é só gerir conflitos e ir para lá. Eu não acredito naquela história que os meninos são todos mal comportados e tal. Acredito em professores que não conseguem manter uma turma entusiasmada, motivada, não têm ferramentas, porque eles nunca deveriam estar lá. E eu posso dizer que criei 3 filhos no sistema público, portanto posso falar com conhecimento de causa. E fui um chato a vida toda, e nesta cidade fui um chato. E as poucas pessoas com quem me incompatibilizei estavam ligadas ao ensino, pronto, eram professores e tal. Mas a coisa mais difícil é conseguir, por exemplo, sanear um professor, mandar para casa um professor que vai em fevereiro e deu 4 aulas de matemática, ou 5, mete artigo 4, depois volta, depois põe 50 km a zero, dá mais 3 semanas e tal, porque os próprios pais têm medo. A questão do medo é verdade. Então vamos lá zangar-nos, mas é o vosso filho, o professor está-se a baldar às aulas, como é? E então o que se conseguiu mais foi que esse professor chateámo-lo tanto que no ano seguinte não se inscreveu na escola, pediu transferência, mas vai endrominar outra escola para outro sítio. Portanto, não resolve o problema. Portanto, eu sinto é que este nível de combate silencioso, geracional, é muitíssimo importante. E aí
eu não vejo muito uma saída, senão é evidente que os partidos tinham que se pôr de acordo com o pacto de regime em relação à educação e ao ensino. E, de facto, a formação é a formação de professores, como é a formação de pais. Porque há muitos países avançados em que, se os pais, por exemplo, têm rendimento mínimo de inserção social ou têm apoio, têm que fazer escola de pais, têm que fazer preparação de parto. Ou seja, isso também é importante. Ou seja, há uma responsabilização da sociedade em relação à própria atividade de se vir a ter um filho. E nós não pensamos nisso. Tem que se pensar muito para trás para conseguirmos ter o resultado mais tarde. Mas sim, acho que temos que depois ter N Paulos Morais e N pessoas, etc. Por aí fora, isso tem que ser um standard para que isto um dia apague o fogo, não é? Porque só uma mangueirinha não dá, não é? Então, creio que depois das palavras dele, que não foram um balanço, pronto, não foram um balanço, vamos então combinar o encontro para daqui a um mês e tragam outros amigos também. Porque aqui nesta sala depois não há mais espaço, mas depois nós abrimos outra sala e fica muito espaço. E além disso estamos em streaming, portanto há pessoas que nos estão a ver, que nos estiveram a ver e a ouvir durante todo este tempo através da internet. Obrigada e bom dia.